Olá, olá, colegas do canal, estamos aqui para mais um episódio do nosso curso de Programação Android. Essa é a terceira temporada, esse é o sétimo episódio, né? Nessa temporada nós estamos falando sobre componentes. Nós vamos falar hoje sobre o componente Edit Text, que é um componente muito utilizado dentro dos nossos aplicativos, que permite que você, como usuário, possa adicionar algum texto, tá certo? Para ser usado em algum lugar dentro do seu aplicativo, tá certo? O componente Edit Text, aparentemente, né, quando você olha a paleta de componentes, ele tem vários componentes, mas na verdade não são vários componentes, é um componente único, onde a diferença básica entre eles é o tipo de teclado que vai ser exibido para que possa ser utilizado. Então, por exemplo, se a gente coloca um componente do tipo e-mail, no teclado vai aparecer o arroba. Se a gente coloca, por exemplo, um componente do tipo number sign, number decimal, o que vai aparecer é um teclado que só tem números. Por quê? Porque isso facilita a entrada de dados para o usuário que está digitando, tá certo? Então, essa é a diferença básica entre cada um desses componentes, e é isso que nós vamos fazer, tá certo? Nós vamos colocar os vários componentes lá e vamos ver como é que muda com relação ao teclado. Antes disso, porém, queria falar de algumas propriedades que, como eu disse nos episódios anteriores, existem para todos os componentes, tá certo? O ID, por exemplo, né, quando a gente está identificando qual é o componente text, que é o texto que aparece no componente, você pode fazer com que já apareça alguma coisa. Background, que é a cor de fundo. Capitalize, que define letras maiúsculas. Password, para digitar letras. Enfim, tem um conjunto grande de propriedades. É só você olhar lá na aba, clicar no componente e olhar a view de propriedades, você vai ver que tem uma infinidade grande de elementos. Um componente interessante é um componente do tipo hint, uma propriedade. O componente o quê? A propriedade hint permite que você digite alguma coisa que vai ficar aparecendo dentro do componente enquanto o usuário não digita nada. Quando o usuário começa a digitar alguma coisa, esse hint ele vai sumir. Isso vai servir para que você possa dizer para o usuário o que ele tem que inserir ali. É isso que a gente está vendo nessa figura, por exemplo. Né? A gente tem um componente aqui, né, do tipo de text, mas o usuário talvez não saiba o que ele tem que colocar. Então ele está pedindo aqui, ó, digite seu nome. Isso não é uma propriedade text, isso é uma propriedade hint. À medida que você digita, ela some, tá certo? Vamos colocar alguns elementos. Só vou dar uma olhada aqui, ele coloca um plain text, um password, um numérico, um e-mail, um date e um number, tá certo? Então vamos fazer isso aqui no Android Studio. Então aqui, ó, na view de componentes, nós temos text, e aí temos os vários elementos aqui, ó. Vamos colocar um plain text. Vamos alinhar aqui. Ele pede um password. Password também alinhado, né? A gente já falou sobre o layout, né? O constraint layout. Ele pediu um e-mail, né? Se eu não me engano, ele tem um e-mail. Mas enfim, a gente não precisa fazer igualzinho como está lá, tá? O que está lá, você pode pegar o link lá no componente, o link no comentário do vídeo, tá certo? E você pode pegar o link e fazer igualzinho como está lá, tá certo? Então vamos fazer aqui com esses... não, esqueci de botar aqui o hint, tá certo? Que besteira. Vamos trocar, né? Esse cara, cadê o hint? Esse cara já está escrito name, tá? Quer dizer, deixa eu rodar aqui pra gente ver, né? Esse componente lá vai ter name escrito, tá certo? Deixa ele rodar aqui e a gente troca depois o componente hint. Ó, ele já tem escrito name, tá? Posso apagar e colocar o que eu desejar, né? Codificando, certo? Mas veja o teclado, ó. Esse outro componente é um componente de outro tipo, que eu não sei qual é, eu acho que era password, né? À medida que eu vou digitando, ele vai trocando, vai botando as bolinhas, né? Esse é outro tipo de componente que era e-mail, apareceu arroba, tá vendo? Então aqui, ó, andres@gmail, não é assim não, tá? E esse aqui é um componente do tipo numérico, veja que o teclado muda de um para outro, tá vendo? Isso que é importante, tá certo? E a dica lá, o hint, né? Cadê o hint aqui? Opa!
Lembre que esse nome apareceu, né? Digite aqui seu nome. Então aqui eu vou tirar esse text que está aparecendo, certo? Opa, eu botei errado aqui, tá? O hint. Eu troquei no lugar errado. Digite seu nome. Desculpa, pessoal. Eu me passei aqui. E aqui eu vou tirar, certo? Então, o que vai acontecer nesse caso é, veja, ele tirou o text, tá certo? É isso que importa entender. Isso é importante que você entenda. Eu tirei o campo text e botei o campo hint, tá certo? Então, deixou de ter lá escrito name e passou a ter uma dica daquilo que você tem que fazer ali, tá? Vamos lá, ele vai rodar aqui. Eu botei para rodar, não? Acho que eu não botei para rodar, não. Acho que eu cliquei, mas não pegou, não. Então, ele deixa de ter escrito no campo, deixa de ter escrito name e passa a ter digito seu nome. À medida que eu digito alguma coisa aqui, ó, ele some, tá vendo? Então, é bem interessante isso, esse campo hint aí, tá certo? Bom, aqui, né, nesse slide, eu mostro os diversos tipos, né? Esse é um campo do tipo numérico, esse é um campo do tipo e-mail, esse é um campo do tipo date, e aí ele vai mostrando como fica cada um, né, quando a gente clica em cima dele. Clique é ótimo, né? Clica só quando está usando aqui, né? Quando você está usando mesmo no celular, é quando você dá um toque naquele componente, tá certo? Então vejo diversos tipos aí que você pode usar nos seus aplicativos, né? Tipos diferentes, mas na verdade isso são configurações, né? Mas cada tipo desse já tem as suas configurações prontas, então você não precisa se preocupar. Quando você quer um campo senha, por exemplo, é só você arrastar esse elemento aqui do tipo password. Aqui. E aí ele já sabe. Se for um password do tipo numérico, né, porque existem aplicativos onde você diz, não, sua senha tem que ser com números, você pode colocar esse password numérico aqui. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um componente do tipo de text, muito utilizado nos aplicativos Android. Nos próximos episódios vamos ver outros componentes que nós vamos utilizar sim aí ao longo das próximas temporadas, quando a gente for fazendo coisas já um pouco mais voltadas para o mundo real. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, fico por aqui. Se você gostou, dá um like aí, tá certo? Isso é importante para o canal crescer e se manter ativo. Se você tem alguma dúvida, coloque lá sua dúvida ou seu comentário, elogiando ou criticando ou sugerindo aquilo que você deseja ver aqui no canal. Se você é um assinante, ok, muito obrigado pela sua atenção. Se você não é, clique aqui no logotipo para que você possa receber as notificações aí no seu dispositivo. Grande abraço, pessoal, e até a próxima.